Carta a um amigo. Conselhos do Acharya Nagarjuna ao rei Udayabhadra. Ó virtuoso digno por natureza do que é bom, compus estas rimas nobres para vos incutir aspiração pelo mérito proveniente dos ensinamentos dos Sugatas. Trata-se de obra curta, para a qual deveis atentar. Homens sábios veneram imagens dos Sugatas, feitas de madeira ou outros materiais, seja qual for sua aparência. Da mesma forma, embora este meu poema seja pobre, não o desprezeis, pois está baseado nos ditos do Dharma sagrado. Embora possais haver mesmo compreendido todas as palavras aprimoradas do grande Muni, aquilo que é feito de giz não se torna ainda mais branco sobre a lua da lua de inverno? O vitorioso proclamou as 6 lembranças: o Buda, o Dharma, a Sangha, a generosidade, a moralidade e os deuses. Recordai cada uma de suas várias virtudes. Praticai constantemente os 10 caminhos do karma virtuoso, por meio do corpo, da fala e da mente. Abstendo-vos de substâncias inebriantes e, em contrapartida, comprazei-vos com um modo de vida virtuoso. Reconhecendo que a riqueza é efêmera e insubstancial, exercei-vos adequadamente em atos de generosidade em prol dos monges, brahmanes, pobres e amigos. No futuro, não haverá amigo melhor que a generosidade. Vós deveis praticar moralidade inquebrantável e não aviltada, a moralidade não corrompida, imaculada e incorrupta foi declarada a base de todas as virtudes. Da mesma forma que a terra está para todas as coisas móveis e imóveis. Generosidade, moralidade, paciência, esforço, meditação e igualmente sabedoria. Desenvolvei estas incomensuráveis perfeições e, tendo cruzado o oceano do Sansara, tornai-vos o Senhor dos vitoriosos. Qualquer família que reverenciar pai e mãe será assistida por Brahma e por mestres espirituais. Seus membros alcançarão renome por venerá-los e mais tarde passarão aos estados elevados. Quando alguém evita o mal, o roubo, relações sexuais, mentiras, bebidas, o desejo por comida em momento inoportuno, prazer, composto elevado, canto, dança, várias formas de joias, e toma estes 8 preceitos, emulando a prática moral dos Arhat, isto é pochada, que confere tanto a homens quanto mulheres o corpo atraente de um Deus do mundo dos desejos. Considere inimigos avareza, astúcia e impostura, apego, ócio, arrogância, concupiscência e ódio, presunção por posição social, aparência física, saber, saúde e poder. O Muni declarou ser a presença mental o caminho da imortalidade e a desatenção o caminho da morte. Assim sendo, praticai constantemente a presença mental com respeito, a fim de cultivar dharmas virtuosos. Belo como a lua que se desembaraça das nuvens, é aquele anteriormente negligente que se torna atento, semelhante a Nanda, Angulimala, Ajatashatru e Udayana. Não há austeridade igual à paciência, portanto, não deis lugar à raiva. O Buda proclamou que ao superar a raiva, atinge-se o estágio de não retorno. Esta pessoa insultou-me, aquela feriu-me ou subjugou-me, aquela outra roubou-me a riqueza.
Tais ressentimentos geram conflitos. Aquele que abandona os ressentimentos dorme tranquilo. Entendei os pensamentos como figuras desenhadas na água, terra ou pedra. Para um estado mental aflito, o primeiro é o melhor. Diante da aspiração ao Dharma, o último. O vitorioso declarou que a fala de uma pessoa pode ser de 3 tipos: agradável, verdadeira e inadequada, tal qual o mel, uma flor e a sujeira. O último tipo deve ser abandonado. As pessoas são de 4 tipos: aquelas que saem da luz e alcançam um fim de luz, as que saem da escuridão para um fim de escuridão, as que saem da luz para a escuridão e as que saem da escuridão para a luz. Sede como o primeiro deles. Deve-se entender que as pessoas são como mangas. Há as verdes que parecem maduras, as maduras que parecem verdes, as verdes que parecem verdes, e as maduras que parecem maduras. Não olheis para a mulher de outrem, mas se dela vos aperceberdes, formulai a concepção de mãe, filha ou irmã, de acordo com sua idade. Se surgir apetite sexual, contemplai o estado impuro de seu corpo. Mantende vigilância sobre a mente dispersa, como farias diante de um grande saber, um filho, um tesouro ou vossa força vital. Recuais diante dos prazeres dos sentidos, pois são como a cobra, o veneno, a arma, o inimigo e o fogo. Os objetos sensoriais produzem ruína. O Dinendra declarou que são semelhantes ao fruto do Kimpaka e devem ser abandonados. Por força de seus grilhões, o mundo está atado à prisão do Sansara. Entre aqueles que triunfam sobre os 6 sentidos, sempre instáveis e dispersivos, e aqueles que triunfam sobre uma legião de inimigos no campo de batalha, os primeiros são vistos pelos sábios como os maiores heróis. O corpo de uma jovem, de odor fétido, composto de 9 orifícios, semelhante a um recipiente de imundícies, difícil de ser preenchido e recoberto de pele, deve ser visto separadamente de seus adornos. Entendei que o desejo por objetos sensoriais é semelhante a um leproso que, ansiando por conforto, quando atormentado por larvas, expõe seu corpo ao fogo, mas não obtém alívio. A fim de enxergar o significado mais elevado, exercitai a atenção adequada em relação a todos os entes. Não há outro Dharma que seja tão virtuoso. Mesmo que uma pessoa provenha de família importante, possua belas feições e muitos conhecimentos, não será digna de honra se lhe faltar sabedoria e moralidade. Assim, quem possui estas 2 qualidades, embora lhes faltem as demais, deve ser venerado. Ó conhecedor do mundo, ganho e perda, bem-estar e sofrimento, fama e descrédito, elogio e censura, sede indiferentes a estes 8 dharmas mundanos, e não deixeis que entrem em vossa mente. Não façais o mal, nem mesmo em favor de um brahmane, monge, Deus, pai ou mãe, filho, rainha ou secto. Eles não ficarão com parte alguma de seus frutos infernais. Embora o karma negativo cometido não corte instantaneamente como uma espada, o resultado das ações negativas torna-se evidente quando chega a hora da morte. O Muni declarou serem as 7 riquezas: fé, moralidade, generosidade e aprendizado imaculado, bem como decoro, modéstia e sabedoria. Reconhecei que as demais riquezas
são triviais e desprovidas de significado. Jogo, convívio com multidões, preguiça e mais companhias, bebida e perambulação pela noite levam aos estados inferiores e à perda de reputação. Abandonai estas 6 atividades. O mestre dos deuses e homens declarou que estar contente é a maior de todas as riquezas. Permaneceis sempre contente. Aquele que conhece o contentamento é verdadeiramente rico, mesmo que desprovido de posses materiais. Amável Senhor, aqueles que têm poucos desejos desconhecem a aflição daqueles que detêm muitas posses. Tanto é o número de cabeças do chefe dos nagas, quanto o sofrimento que delas provém. Fugir dos 3 tipos de esposa que são como uma assassina que por natureza se associa com vossos inimigos, uma tirana que desdenha seu marido e uma ladra que rouba até pequenos objetos. Aquela que é complacente como uma irmã, cara ao coração como uma amiga, desejosa de ajudar como uma mãe e obediente como uma serva, deve ser honrada como uma divindade familiar. O mesmo é válido para o marido diante de sua esposa. A comida deve ser ingerida com adequação, como se fosse remédio, sem desejo nem ódio, não por presunção, arrogância ou pujança, mas apenas para manter o corpo. Ó justo, ocupai-vos durante o dia inteiro e durante o primeiro e último períodos da noite. Então, para que mesmo o vosso tempo de repouso não seja infrutífero, repousai de forma atenta entre estes 2 períodos. Praticai meditação constante sobre o amor, compaixão, alegria e equanimidade. Mesmo que não consigais alcançar a meta mais elevada, obtereis a felicidade do reino de Brahma. As 4 concentrações, abandono total das experiências sensoriais, da alegria, do conforto e do desconforto, permitem-nos alcançar a mesma aventura de Brahma, Abhasvara, Shubhakrisa e Vrihatpala. Os 5 tipos importantes de karmas virtuosos e não virtuosos são aqueles praticados com constância, com forte propensão, desprovidos de remédio ou à base da virtude suprema. Aplicai-vos, portanto, à prática da virtude. Uns poucos grãos de sal podem alterar o gosto de uma pequena quantidade de água, embora não a do Ganges. Compreendei que o mesmo karma negativo de uma pequena monta fará o mesmo com relação a virtudes incipientes. Excitação e remorso, malquerência, indolência e sono, desejo dos sentidos e indecisão. Reconhecei estes 5 obstáculos como ladrões que roubam o tesouro da virtude. Devemos nos empenhar com zelo na busca da fé, vigor, lembrança, concentração e sabedoria. Os 5 dharmas supremos, também conhecidos como as forças, os poderes e os ápices. O surgimento da presunção é impedido por seu antídoto, que é a contemplação repetida do fato de não se estar isento da doença, envelhecimento, morte, separação daquilo que se deseja e sujeição ao karma. Se desejardes as esferas mais elevadas e a liberação, meditai sobre a visão correta. Mesmo os bons feitos, praticados por uma pessoa com visão equivocada, geram todos terríveis frutos. Compreendei que os seres humanos são na realidade infelizes, impermanentes, desprovidos de existência inerente e impuros. Aqueles em que a lembrança não está bem estabelecida
dão ouvidos aos 4 enganos, a fonte de toda ruína. Declarou-se que a forma não é existência inerente. A natureza inerente não possui forma. A existência inerente não está assentada na forma, e a forma não está assentada na existência inerente. Compreendei que os 4 agregados restantes são igualmente vazios. Os agregados não surgem ao acaso, nem do tempo, de uma substância primordial, de sua própria essência, de esfara, nem sem causa. Deve-se entender que eles surgem a partir da ignorância, do karma e do desejo. Compreensão errônea de práticas ascéticas, visão deturpada do próprio ser e dúvida. Sabeis que são estas as 3 cadeias que bloqueiam o portão da cidade da liberação. A liberação depende do próprio indivíduo. Nesta tarefa, não há necessidade alguma de se associar a outros. Portanto, aplicai-vos na busca das 4 verdades, através de sabedoria, moralidade e concentração. Treinai-vos sempre em moralidade superior, sabedoria superior e concentração superior. Estes 3 treinamentos incluem os mais de 250 preceitos. Ó Senhor, o Sugata ensinou a lembrança das circunstâncias do corpo como a única via do caminho. Aplicai-vos e observai-a resolutamente. A perda da lembrança destrói todo o Dharma. A vida, por ser suscetível de muitos males, é mais impermanente que uma bolha d'água carregada pelo vento. O mais admirável é o privilégio de inspirarmos o ar após uma expiração e o de acordarmos após o sono. O fim do corpo é tornar-se pó, secar, apodrecer ou, ao cabo, transformar-se em imundície. Compreendei que ele é desprovido de essência e, por natureza, sofre de destruição, ressecamento, putrefação ou dissecação. A terra, o mero e os oceanos, mesmo estes corpos físicos, destinam-se a ser consumidos por 7 sóis destruidores, sequer deixando pó. Que necessidade há de se falar em coisa tão frágil quanto o corpo humano? Assim, toda existência é impermanente, desprovida de qualquer existência inerente. Não tem salvador, guardião ou descanso. Portanto, ó grande, cultivai a aversão pelo sansara, que qual uma bananeira, não tem essência. Mais difícil que uma tartaruga encontrar um laço no oceano, é um animal adquirir vida humana. Assim, com o poder de ser humano, tornar esta vida frutífera através da prática do Dharma sagrado. Ainda mais tolo que aquele que enche com excremento um vaso de ouro incrustado de joias, é aquele que, tendo nascido humano, pratica maus atos. Morando numa região auspiciosa, seguindo homens santos, de natureza devotada, e tendo praticado méritos anteriormente, vós possuís as 4 grandes rodas. O Muni declarou que seguir um mestre espiritual é o preenchimento de uma vida religiosa. Assim, segui os sábios como fizeram os muitos que alcançaram a paz através do vitorioso. Nascer como alguém que abraça uma visão falsa, como um animal, um espírito faminto, ou uma criatura do inferno, em uma terra desprovida da palavra do vitorioso, como um bárbaro em uma área remota, nascer retardado ou idiota, ou como um deus de longa vida, são os 8 defeitos da inoportunidade. Tendo encontrado o privilégio de serdes livres deles,
exercei-vos a fim de reverter o nascimento. Amável Senhor, desenvolvei repulsa pelo sansara, fonte de tanto sofrimento, privação material, morte, doença, envelhecimento e coisas semelhantes. Houve aqui alguns outros de seus defeitos. O pai torna-se filho, a mãe esposa, os inimigos tornam-se amigos. O inverso igualmente ocorre. Assim no sansara, não há certeza de espécie alguma. Cada um de nós já bebeu mais leite do que os 4 oceanos. Embora no sansara, que se seguirá para a pessoa comum, ainda muito mais resta a ser bebido. A pilha de ossos que corresponde a cada pessoa igualaria ou mesmo ultrapassaria o Monte Mero. A terra não seria suficiente se alguém contasse sua linhagem materna, com grãos de barro do tamanho de sementes de zimbro. Após sermos chakra, digno de veneração do mundo, caímos de volta na terra pela força do karma. Ou após sermos um monarca universal, assumimos novamente no sansara a posição de criado. Após termos experimentado por muito tempo o prazer de acariciar os seios e quadris das donzelas celestiais, passamos pela insuportável experiência dos processos de esmagação, corte e retaliação nos infernos. Ponderai que após a experiência prazerosa de sentir o chão afundar ao toque de vossos pés, enquanto o cume do Monte Mero foi a vossa morada, o sofrimento terrível de Kukula, a gota de fogo, e de Kunapa, o pântano de imundície, vos golpeará novamente. Tendo-vos divertido enquanto belos e aprazíveis jardins eram vossa morada, e donzelas celestiais vos deliciavam, novamente vossos braços, pernas, orelhas e nariz serão cortados em Acipatravana, a floresta de árvores com folhas de espadas. Após descansar em Mandakini, o riacho da suave corrente, com lótus dourados e donzelas celestiais de belo semblante, caímos novamente nas águas insuportavelmente cáusticas e ferventes do inferno Nadi Vairatânia, o rio sem val. Depois de alcançar os enormes prazeres dos reinos celestiais e mesmo a felicidade suprema do não apego de Brahma, novamente passamos por sofrimento incessante, como gravetos nas fogueiras de Aviti. Quando se alcança o estado do sol e da lua, a luz do corpo ilumina o mundo inteiro. Porém, ao retornar novamente à escuridão, nem mesmo a mão esticada pode ser vista. Visto que tais são os defeitos, erguei a tocha dos 3 tipos de mérito, pois é sozinhos que ingressamos na escuridão infinita, intocada pelo sol ou a lua. Para os seres que praticam o mal, haverá sofrimento perpétuo nos infernos de Samjiva, Kalasutra, Mahatapana, Samgata, Haurava, Aviti e assim por diante. Alguns são prensados como gergelim, e outros são igualmente moídos como farinha fina. Alguns são cortados em pedaços com serrotes. Outros ainda são rachados por machados terríveis de lâminas afiadas. Outros são igualmente preenchidos com um líquido flamejante de ferro derretido. Outros são empalados com espadas de ferro, farpadas e flamejantes. Retalhados por cães ferozes com presas de ferro, alguns erguem os braços ao céu, enquanto outros seres indefesos são feridos por corvos com afiados bicos de ferro e terríveis garras. Em um monte de escória chamejante, alguns são incessantemente queimados, suas bocas escancaradas. Alguns são servidos de cabeça para baixo em grandes caldeirões como bolos de arroz.
Tem o coração duro como diamante, aqueles malfeitores que, separados dos infernos, apenas até o cessar da respiração, não se amedrontam de 1000 formas após escutar o sofrimento incomensurável dos infernos. Se o simples fato de ver desenhos ou estátuas, recordar, ler ou ouvir sobre os infernos engendra medo, que necessidade há de se falar sobre experimentar essa terrível maturação? Assim como a extinção dos desejos é a rainha de todos os prazeres, o sofrimento do inferno Avite é o mais terrível de todos os sofrimentos. O sofrimento que se tem aqui, ao ser perfurado, durante um único dia por 300 lanças, com toda a força, não se compara nem iguala, mesmo a uma diminuta porção do menor sofrimento dos infernos. Embora sofrimentos tão insuportáveis sejam experimentados por até 1 bilhão de anos, não se fica livre daquela vida infernal, enquanto a não-virtude não se exaurir. As sementes do sofrimento, os frutos da não-virtude, são as más ações cometidas através do corpo, fala e mente. Vós deveis empenhar todas as vossas forças para evitar, por todos os meios, mesmo sua mais diminuta ocorrência. Nascimento na condição de animal traz muitas espécies de sofrimento, o de ser abatido, amarrado, açoitado e outros. O destino mais terrível de comer uns aos outros agarra aqueles que se afastaram da virtude propiciadora de paz. Alguns morreram por causa de pérolas ou lã, ossos, carne ou pele. Outros, indefesos, são explorados e golpeados com pontapés, socos, chicotes, ganchos e ferrões. Entre os espíritos famintos, há sofrimento constante causado pela falta de coisas materiais. Atravessam as mais terríveis agruras provocadas por medo, ansiedade, fome, sede, frio e calor. Alguns com bocas como fundo de agulhas e estômagos do tamanho de uma montanha são torturados pela fome, mas são incapazes de comer mesmo a mais diminuta quantidade de imundície jogada fora. Alguns são nus, apenas pele e osso, como o topo ressequido de uma palmeira. Outros têm bocas que chamejam à noite. Como alimento, come a areia que lhes cai na boca. Muitos das classes inferiores não conseguem encontrar nem mesmo imundícies como pus, excremento, sangue e coisas semelhantes. Atacam-se uns aos outros, comendo pus de bócios supurados que crescem em seus pescoços. No verão, mesmo a lua lhes causa calor, ao passo que no inverno, o sol lhes causa frio. Ao seu mero olhar, as árvores perdem os frutos e os rios secam. Vivendo sob incessante sofrimento, e firmemente presos pelos grilhões kármicos das más ações, alguns não morrem por 5.000 ou mesmo 10.000 anos. A causa do sabor único com que os fantasmas famintos experimentam sofrimentos tão diversos é o deleite na avareza. O Buda declarou ignóbil a sua vinícia. Maior que os prazeres dos seres celestiais é o sofrimento que cerca seu falecimento. Ao ponderar isto, o justo não anseia pela transitoriedade dos reinos celestes. A cor da pele perde seu viço, o assento não mais agrada, as guirlandas murcham, as vestes passam a exalar cheiro e o corpo suja, como nunca antes. Estas são as 5 premonições que cercam a morte nos reinos celestiais. Elas aparecem aos deuses de modo similar aos sinais de morte que cercam os humanos na terra, prestes a morrer. Se após partir do reino divino
não remanesce virtude alguma. Entra-se inevitavelmente no estado de animal, fantasma faminto ou criatura do inferno. Os semideuses, em decorrência de sua natural hostilidade para com a glória dos deuses, têm grande sofrimento mental. Embora inteligentes, não podem enxergar a verdade, devido à obstrução de seu estado de ser. Sendo assim, o Sansara não há nascimento auspicioso entre os deuses, homens, seres dos infernos, espíritos famintos ou animais. Sabei que o nascimento é um veículo de muitos males. Mesmo que a cabeça ou as vestes de uma pessoa venham subitamente a se incendiar, ela deve abrir mão de apagá-las e se aplicar para pôr fim ao renascimento. Nenhum fim é mais exaltado do que este. Por meio da moralidade, sabedoria e concentração, é preciso alcançar o nirvana, o estado imaculado de paz e aquietamento, eterno, imortal e livre de terra, água, fogo, ar, sol e lua. Lembrança, discernimento dos dharmas, esforço, alegria, diligência extrema, concentração e equanimidade. Estes são os 7 braços da iluminação, o conjunto de virtudes que propiciam a realização do nirvana. Não pode haver concentração sem sabedoria, não pode haver sabedoria sem meditação. Aquele que possui ambos reduz o oceano do Sansara ao tamanho da pegada de um boi. Não deveis contemplar as coisas que o parente do sol declarou serem as 14 coisas inexplicadas, pois a mente não se pacificará por meio delas. O Muni declarou que da ignorância surge o karma, dele a consciência, e dela o nome e a forma, destes as 6 faculdades, e delas o contato. Do contato surge a sensação. Baseado na sensação, ocorre o desejo. Do desejo origina-se o apego. Deste, a existência. E da existência vem o nascimento. Quando há nascimento, surge a aflição, doença, envelhecimento e pobreza, o medo da morte e assim por diante. Uma massa enorme de sofrimento. Ao cessar o nascimento, tudo isto cessará. Esta originação dependente é o tesouro mais prezado e profundo da fala do vitorioso. Aquele que é capaz de ver isto, vê o Buda, o conhecedor supremo da realidade. Visão correta, meio de vida correto, esforço correto, lembrança correta, concentração correta, fala correta, atividade correta e a conceitualização correta são os 8 esteios do caminho. Meditai sobre eles a fim de atingir o nirvana. Tudo o que emerge é sofrimento. Na ânsia do desejo está sua vasta origem. Sua cessação é a liberação. O caminho para conseguir isto é o nobre caminho óctuplo. Em sendo assim, empenhai-vos, sempre a fim de ver as 4 verdades nobres. Mesmo aqueles pais de família, sobre cujo regaço repousam grandes riquezas mundanas, podem, por meio do conhecimento, cruzar o rio das aflições mentais. Ademais, aqueles que obtêm compreensão do Dharma não caíram do céu nem brotaram do chão como plantas. Eles eram anteriormente apenas pessoas comuns, sujeitas às aflições mentais. Que necessidade há de se pregar tanto ao destemido? Subjugai vossa mente, esta é a mais útil e essencial das instruções. O Bhagavan declarou que a mente é a raiz do Dharma. Levar a cabo todo o ensinamento aqui oferecido seria difícil mesmo para um monge. Conferir sentido à vossa vida desenvolvendo as boas qualidades da instrução que praticardes, seja ela qual for.
Regozijai-vos com toda virtude de todos os seres, e dedicai vossos próprios bons feitos das três vertentes à obtenção do estado búdico. Então, com esse acúmulo de virtudes, tornai-vos mestre em yoga e em todos os mundos de deuses e homens, por um incomensurável de nascimentos. E protegei muitos seres indefesos com atividades semelhantes àquelas do nobre Avalokitesvara. Em um nascimento derradeiro, debelai doença, velhice, desejo e ódio. Então, em um campo búdico, tal como fez o Sr. Amitabha, tornai-vos guardião do mundo com uma vida de infinita duração. Havendo alcançado o estágio da vitória, que pacifica os humanos da terra e os divinos jovens celestiais que se deliciam dos sentidos e que extingue medo, nascimento e morte, para miríades de indefesos seres aflitos. Espalhai a fama da sabedoria, moralidade e generosidade imaculadas por todas as regiões celestiais, pelo espaço e sobre a face da terra. Por fim, alcançai o estado transcendente, de existência apenas nominal, paz, destemor não corrompido e perfeito. Carta a um amigo, de Nagarjuna.